Eu racionalizei isto na minha mente. E existiam apenas duas coisas que eu tinha direito: liberdade ou morte. Se eu pudesse não ter uma, eu teria a outra. Essa é uma das frases de Harriet Tubman, uma mulher escravizada americana que lutou arduamente pela sua liberdade e ajudou a libertar dezenas de escravizados, sendo reconhecida como um símbolo da luta pela liberdade negra nos Estados Unidos. Fala galera, aqui é Joel Paviotti do canal A Iconografia da História e hoje eu trouxe a história de uma personagem que há muitos anos eu queria contar pra vocês. Quando o nosso canal era bem pequeno, eu evitei trazer essa história porque eu acho que a gente precisava ter uma grande audiência para que vocês pudessem conhecer essa mulher muito corajosa mesmo. É uma pessoa que me inspira demais. Se há alguém que deve inspirar vocês, rapaziadas, é a Harriet Tubman. Firmeza, mano? Então fica aí que a gente vai contar a história dela e como ela foi corajosa para libertar uma pá de escravizados nos Estados Unidos, beleza? Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, ajuda a gente no apoio, no Pix e vamos nessa. Edu, roda a vinheta. Pessoal, Harriet Tubman se tornou um símbolo da luta contra a escravidão. Seu nome de batismo era Araminta Ross, mas ela mudou o nome após o seu casamento com um homem negro livre, John Tubman. A sua data de nascimento é incerta, mas acredita-se que ela tenha nascido em 1822 na costa oriental de Maryland, no estado dos Estados Unidos, tá? É um dos estados dos Estados Unidos que mais tem negros, tá? Maryland, inclusive a cidade de Baltimore. Filha dos escravizados, Harriet Green e Benjamin Ross, Tubman teve uma vida muito dura, marcada pelo trabalho e pelos maus tratos desde muito cedo quando era escravizada. Aos 5 anos de idade, ela foi alugada para trabalhar como babá da casa de uma família no estado de Maryland. A cada vez que o bebê chorava, ela era chicoteada, o que deixou cicatrizes marcadas para sempre seu corpo. Ao longo de sua vida, ela suportou a fome, a violência, a saudade da família e os maus tratos que ela recebia dos donos, né? Mas nunca desistiu de conquistar sua liberdade. Aos 12 anos de idade, ela tentou impedir que seu senhor espancasse o escravizado que tinha tentado fugir. Nessa ação, ela acabou tendo a cabeça atingida por um peso de quase 1 quilo, o que acabou fazendo com que passasse o resto da vida tendo fortes dores de cabeça e tendo narcolepsia, que fazia com que ela apagasse de repente. E segundo alguns relatos, tivesse visões em que Deus a guiava em sua busca pelo fim da escravidão. Isso são o que pesquisadores e cientistas falam, mas quem tem fé acredita que realmente Deus falava com Harriet Tubman, me deu para ela várias ações, vários objetivos, né, várias missões, e ela conseguiu cumprir muito bem, vocês vão ver aqui. Harriet Tubman também trabalhou nas plantações de tabaco de Maryland, mas a decisão de substituir o tabaco pelo trigo mudou completamente a vida dos escravizados daquela região. E chegou um determinado momento que os caras falaram: o tabaco não dá mais tanto dinheiro, vamos pro trigo. Como o trabalho com o trigo era menos pesado, os proprietários de escravizados começaram a vendê-los para proprietários de plantações no extremo sul dos Estados Unidos, que era realmente um lugar extremamente racista. Então ela sai de Maryland para o sul dos Estados Unidos, que era um lugar que nenhum escravizado queria estar, porque era debaixo de chicote mesmo pesado. Isso fez, pessoal, com que muitas famílias fossem separadas, muitos deles mandados para o sul. Harriet Tubman viu 2 de suas irmãs serem vendidas para traficantes de escravizados e vivia com muito medo de que o mesmo acontecesse com ela em algum momento. Aos 22 anos, Tubman se casou com John Tubman, e foi a partir dali que ela passou a usar o nome com o qual ficou conhecido. Mesmo tendo se casado com um homem livre, que era negro, né, era um ex-escravizado, isso não mudou a condição dela de escravizado, e ela sabia que se tivesse filhos, eles também seriam escravos pelas leis dos estados do sul. 5 anos depois de seu casamento, os traficantes voltaram a rondar a costa leste e Harriet Tubman decidiu que não iria permitir que eles a levassem. Era assim, mesmo que a pessoa fosse livre ou fosse casado com uma pessoa livre, muitos traficantes sequestravam essas pessoas e vendiam elas pro sul do país. É o que acontece, por exemplo, no filme lá 12 anos de escravidão, que o cara é livre no norte, mas os caras pegam ele, levam pro sul e transformam ele em escravo, e chegava lá, fazia como se fosse uma grilagem, um novo documento pro cara e falava assim: ó, mas se escravizar, ninguém vai acreditar em você. Então a Harriet Tubman decidiu lutar pela liberdade dela. Tubman se embreou pelo meio da floresta para fugir, e junto com membros da Underground Railroad, um grupo que ajudava escravizados fugitivos, do qual ela passou a fazer parte, ela caminhou 90 milhas até
a Filadélfia, onde a escravidão era ilegal. Essa organização que a gente tá falando para vocês aí, pessoal, da underground aí, das estradas clandestinas, era uma organização que fazia caminhos clandestinos para que escravizados pudessem fugir. E aí só o escravizado tinha esse mapa e ele podia fugir ali da escravidão, da escravização. O seu marido da Harriet Tubman, não acompanhou em sua fuga e acabou se casando algum tempo depois com uma mulher livre. Na Filadélfia, Harriet Tubman passou a trabalhar com William Steele, um balconista afro-americano que ajudou uma série de escravizados a conquistarem a sua liberdade. E aí que a Harriet Tubman vai virar uma grande guerreira mesmo do fim da escravização. Tubman passou a liderar missões de resgate para libertar homens e mulheres escravizadas. Ela libertou cerca de 70 pessoas que tentavam alcançar sua liberdade em meio à escuridão das florestas. Como ela conhecia todas essas rotas de fuga, ela ia buscar os caras, mano. Em suas missões de resgate, Harriet Tubman nunca perdeu nenhuma pessoa. Por isso passou a ser chamada de Moisés, já que ela levava escravizados até a terra da liberdade prometida, conduzindo-os pelo caminho dessa liberdade. Essas missões de resgate eram muito perigosas, galera, muito perigosas mesmo. Se algum cara ali, algum capataz pegasse, era tiro em todo mundo. Em 1850, uma lei de escravo fugitivo, uma lei chamada Lei do Escravo Fugitivo, fez um endurecimento nas leis anteriores e as autoridades e cidadãos brancos de todo o país estavam autorizados a capturarem escravizados fugidos e até tirarem a vida deles sem responder para a justiça, principalmente nas regiões onde a escravidão ainda era permitida. Caso fosse capturada, Harriet Tubman teria que enfrentar castigos terríveis e passaria a ser escravizada novamente se não tomasse a pena capital, que seria enforcamento. Mas isso não fez com que ela desistisse de libertar os seus semelhantes. Além da possibilidade de ser pega e lidar com consequências disso, o trajeto para as fugas eram feitas a pé ou a cavalo, de barco, de trem, tá? De qualquer jeito que conseguisse. Ela seguia rios e observava as estrelas para achar a direção norte e se comunicava com seu grupo através de canções ou batedeiras de tambor para encontrar o caminho mais seguro. Era técnicas que os caras faziam dentro das rotas clandestinas. Harriet Tubman carregava também uma pistola, não apenas para proteção contra caçadores de escravizados, mas também para desencorajar fugitivos que pudessem mudar de ideia no meio do caminho, o que colocaria em risco a segurança do resto do grupo. É o seguinte, mano, o que a Harriet Tubman fazia? Ela tinha uma pistola, mas a pistola dela não servia apenas para ir ali conter uma investida dos caras que estavam caçando escravizados. A pistola dela servia pro maluco assim, ó, você tem certeza que você vai fugir, maluco? Então você vai com nós. Então vai com nós. Então se tiver no meio do caminho com nós e resolver voltar, não volta. Obviamente que assim, você tá fugindo com 50 pessoas. Uma vai voltar, a hora que elas for recapturadas, os caras vão meter o louco nela e ela vai entregar todo o resto do pessoal porque conhece o bagulho. Então ela tinha ali a fita de ter que tirar a vida do cara. E mano, posso falar a verdade pra você? Nesses termos, ela tinha que ter uma pistola pra ameaçar os malucos, senão o cara voltava pra trás, entendeu? Até pra dar um fôlego pro maluco. Depois da Guerra Civil Norte-Americana de Secessão, em que os estados do norte e do sul dos Estados Unidos entraram em conflito por conta de divergências a respeito do projeto econômico do país e sobre o fim da escravidão e da ocupação de terras e tal, Harriet Tubman se ofereceu pra atuar como espiã e enfermeira pro exército da União, que era a favor da extinção da escravidão. Então a mulher meteu louco. Ela virou soldado também, tiozera. Desse modo, a Harriet Tubman foi para um dos estados mais racistas dos Estados Unidos, que é a Carolina do Sul, onde ajudou a liderar a missão militar do rio Combahee, ou Combahee, eu não sei falar direito esse nome aí não, pessoal, vocês procuram aí ver no tradutor do Google. Tubman ajudou a guiar 3 barcos a vapor da União em torno das minas dos confederados, que eram o exército do Sul, né? Em seguida ajudou a libertar 750 escravizados, tio. Ela tinha orgulho de nunca ter perdido um escravizado sequer, que ela ajudou a fugir para a liberdade. Harriet Tubman também ajudava os ex-escravizados a encontrar emprego e moradia e fazia campanha de arrecadação para ajudar a recém-libertos. Não adianta também você libertar o cara, mas não arrumar uma forma do cara se sustentar e viver, como o Brasil fez com muitos ex-escravizados aqui, que simplesmente libertou os caras da fazenda e deixou os caras aí falecer ao léu nas estradas da vida. Harriet Tubman foi a única mulher a liderar homens no conflito da Guerra Civil Norte-Americana, pai. Durante
durante a guerra, o conflito, ela ajudou a alfabetizar mais de 1000 ex-escravizados, alguns dos quais, mais tarde, foram responsáveis por fundar universidades negras nos Estados Unidos. Tio, a mulher é um monstro, irmão, é monstro demais. Com o fim da guerra, do conflito, ela se mudou para Nova York e passou a atuar na campanha pela igualdade do direito de mulheres, das mulheres, igualdade pelo direito das mulheres. Ela passou a militar nos movimentos sufragistas para defender que a mulher tivesse o direito de votar e, gente, escolher seus representantes. Isso é uma coisa que até quem não gosta do feminismo, que é o caso de muita gente aqui, de forma precipitada, inclusive, que não pode negar o direito das mulheres votarem e eleger as próprias representantes, mano, tá ligado? Então ela lutou por isso, tá? E ela foi presa várias vezes lutando pela libertação das mulheres, mano. E uma de suas detenções, um delegado declarou para a imprensa a seguinte frase, abre parênteses, o delegado falando sobre a Harriet Tubman: essa mulher já tomou parte dos nossos escravos, agora quer tomar nossas mulheres. Mano, olha a frase do maluco, você é louco. No ano de 1859, Tubman comprou uma propriedade em Auburn, em Nova York, que foi transformado em um lar para idosos. Então ela começou a lutar pelo direito dos idosos também. Essa mãe é muito louca, mano. Ela se casou com Nelson Davis, ex-escravizado, que havia lutado como soldado pela União. E em 1874, eles adotaram uma criança. Harriet Tubman faleceu em 1913, aos 90 anos de idade, e foi sepultada com honras militares no cemitério Fort Hill, em Auburn, que é um cemitério reservado para heróis norte-americanos. Depois de seu falecimento, ela se tornou um ícone da cultura norte-americana, da coragem e da liberdade. Ela foi evocada anos depois pelos líderes do movimento negro Martin Luther King e Malcolm X, tornando-se um dos maiores símbolos da luta anti-escravidão e anti-racismo dos Estados Unidos. Tem uma frase que muitas pessoas atribuem a ela e que não se sabe necessariamente se foi ela que falou, mas muita gente atribuiu a ela essa frase, né? Dizem que ela falava assim: eu libertei em toda a minha vida mais de 1000 escravizados. Só não libertei mais porque essas pessoas simplesmente não sabiam que era escravizado. Tentando dizer assim, eu libertei muitas pessoas, mas tem pessoas que já estavam tão alienadas com essa terrível maldade da escravidão que elas não entendiam da própria condição. Isso era muito terrível. Inclusive, galera, vamos falar pra vocês que a gente tem uma camiseta da Harriet Tubman que a gente vende na nossa lojinha virtual. Muita gente não sabe que a gente tem uma lojinha virtual que ajuda muito também a manter o nosso canal. Então vocês podem comprar ela. A gente vai deixar o link aí nas primeiras referências aí nos comentários, como sempre. Outra coisa interessante de falar da Harriet Tubman é que a Harriet Tubman, até esses tempos atrás, ela ia estampar as notas de dólar. E aí houve toda uma discussão e tal, e acabou não rolando, mas parece que vai rolar daqui a alguns anos. O rosto dela vai estar em alguma nota de dólar, bem diferente dos homens ali que mais velhos e políticos brancos que estão nessas notas aí. Firmeza, galera? Espero que vocês tenham gostado dessa história, uma história muito emocionante, uma história que eu gostei demais de contar pra vocês. Vocês viram toda a minha empolgação. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, participa do Apoia-se, deixa um pix pra gente aí, a partir de R$2 vocês nos ajudam muito. Um forte abraço a todos, fui, valeu.